Shalom. Esse é o dia que o próprio Deus preparou para abençoar a minha vida e a tua vida. E eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, minha amiga Rebeca, de poder participar desse devocional e trazer uma palavra de fé para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para a tua família. E como diz o próprio devocional, florescendo no deserto. Eu quero ser fiel a essa palavra. E quando Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6, a Bíblia fala algo muito tremendo e que a gente pode tomar essa palavra para as nossas vidas. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. A Bíblia fala, quando Paulo escreve essa carta aos Hebreus, que Paulo incentiva, que Paulo traz uma palavra da verdade, trazendo uma renovação de aliança com aquele povo hebreu, com o nosso Deus. O próprio Deus, aquele que tirou aquele povo de uma certa situação e traz ele para a própria verdade. Paulo escrevia aos Hebreus e dizia: ei, vocês precisam acabar com as práticas antigas, as práticas que não levavam, as práticas que não têm nenhum tipo de compromisso, de aliança, de relacionamento com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem relacionamento é impossível agradar a Deus. E quando eu vejo a palavra, e quando eu vejo Paulo incentivando aos Hebreus, dizendo: ei, vocês precisam ter fé, mas para ter fé vocês também precisam ter um relacionamento com Deus. Vocês precisam deixar de praticar o que vocês praticavam na antiguidade, o que vocês praticavam em tempos atrás, para que vocês tenham aliança, compromisso, verdade. E quando eu olho para a palavra, eu posso pegar a palavra no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 26, a Bíblia fala o seguinte: os discípulos, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começou a submergir. E clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quantas vezes eu e você temos esse sentimento? O sentimento de que sabemos que Jesus está conosco no barco. Sabendo que Jesus está conosco nas nossas circunstâncias, no nosso dia a dia, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso cotidiano, no nosso diário de vida. Mas muitas das vezes temos a pouca fé de Pedro. Muitas das vezes Deus nos dá uma ordem, como deu a Pedro, dizendo: vem ter comigo, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas e naquele momento vem um vento. E aquele vento tirou toda a concentração de quem era Jesus para Pedro. E eu quero entrar no detalhe dessa palavra. Quantas vezes eu e você, nesse dia que o Senhor fez, temos olhado não para Jesus, mas temos olhado para o vento. Temos confiado mais na adversidade, temos dado crédito aos ventos, às dificuldades, e temos deixado de crer naquele que em todo o tempo estende a mão para mim e para você. Quando Jesus olha para Pedro, e Pedro está olhando não para Jesus, mas está olhando para o vento, Pedro se desespera, e Pedro clama, e quando ele clama: Jesus, socorre-me. E Jesus, estendendo a mão para Pedro, diz: homem de pouca fé. Eu quero te encorajar nessa palavra desse dia, para que você entenda que as tempestades não são maiores do que o Deus que você serve.
As lutas, as adversidades não são maiores do que as promessas. E nem eu e você temos o controle disso, mas temos um Deus que é poderoso, verdadeiro e justo, que é fiel e que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E é com essa palavra, a palavra de fé, que nós temos que entender que maior é aquele que nos fez a promessa, porque eu creio verdadeiramente que essa palavra, a palavra que é de Deus para a tua vida, para te encorajar a ter fé. Porque eu acredito que no meio dos desertos nós vamos florescer. No meio das dificuldades nós vamos nos erguer e vamos continuar dando crédito àquele que tem o poder de mudar todas as circunstâncias. A Bíblia diz que quando os discípulos olham para Jesus andando sobre as águas, eles temem, eles têm medo, eles olham e falam, é um fantasma, e Jesus logo de prontidão, para que aqueles homens não se desesperem, diz, não temas, sou eu. E quando Pedro olha para aquela circunstância, ele fala, se és tu, Jesus, manda-me ter contigo. E quantas vezes nós fazemos essa prova com Deus, para provar que Deus continua tendo o controle, e nós sabemos que esse controle ele nunca perdeu. Por isso, nessa noite eu quero te encorajar para entender, para que você entenda que quando o Senhor tem o comando e o controle e dá a palavra, e dá o comando, e dá a direção, nós temos que prosseguir. Sabe por quê? Porque quando Pedro olha para Jesus, enquanto os olhos de Pedro está fitado em Jesus, ele não submerge, ele não afunda. Mas a partir do momento que as distrações tomam a Pedro, e Pedro olha para a dificuldade, ele perde o foco. Nessa noite, nesse dia, aonde você estiver, que eu quero declarar sobre a tua vida, nunca perca o foco. Porque o Senhor é o Deus da tua vida, o Senhor é aquele que comanda, aquele que faz, aquele que abre, aquele que fecha, e nunca perca a esperança, porque o Senhor está dizendo para mim e para você, crê somente, crê somente, crê somente. Quando a gente olha para a dificuldade, nós submergimos, mas quando nós olhamos para Jesus, nós nos erguemos e estamos de pé. Eu quero te encorajar com essa palavra de fé, trazendo verdade para a tua história e declarando o melhor de Deus sobre a tua vida. Que a paz e a prosperidade te sigam todos os dias da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e sobre ela Ele te dê a paz em nome de Jesus.